Fala galera, beleza? Forte abraço a todos, muitíssimo obrigado por retornarem aqui ao meu canal. Este é mais um episódio do Comentário Sem Freio. Você que gosta do meu trabalho, já deixa aquele like para dar aquela moral esperta. Você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais, no Twitter, algarismo, Mauro Santana, tudo junto, Santana com 2 N's. No Instagram, a mesma coisa, algarismo, Mauro Santana e o Santana com 2 N's. Então espalha pra galera, conta pra todo mundo, já somos mais de 3 mil, estamos aí com um projeto para chegar a 10 mil inscritos no canal e eu conto com a sua colaboração. Coloque nas suas redes sociais, chame os seus amigos rubro-negros, coloque ali no grupo da família, no WhatsApp, dá essa moral pra mim. E hoje o tema é o seguinte: por que o Flamengo vende tão caro, consegue vender tão caro as suas promessas, os jogadores da base, né? Já tivemos o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros, ano passado Lucas Paquetá 35 milhões de euros, o Flamengo detentor de 70% dos direitos do atleta, e agora a próxima é a negociação de Reinier, o Everton, que ofereceu 40 milhões de euros pelo jogador de apenas 17 anos, e somente nesta temporada agora, né, após o intervalo para a Copa América, estreou com a camisa rubro-negra e mesmo assim por falta de opção, Flamengo que não tinha jogadores para a função ali no setor de meio campo para a criação, e o Jorge Jesus lançou mão deste atleta no segundo tempo da heróica classificação diante do Emelec do Equador pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Eu particularmente sou contra, acho que o jogador, por mais promissor que seja, tem que ser lançado paulatinamente e em condições favoráveis. Vamos dizer assim, o Flamengo ganhando por 2-0, 3-1, final da partida, o adversário com o jogador expulso. E aí deixa o garoto jogar 10, 15 minutos no fim da partida para ele começar a sentir, né, para ele começar a sentir o que é vestir a camisa rubro-negra. Mas o fato é que o Flamengo agora tem um outro patamar para a venda de seus jogadores na base. E olha que a tragédia ocorrida, né, a lamentável tragédia, o incêndio do Ninho do Urubu, não arranhou esta reputação do Flamengo de realizar um belíssimo trabalho em suas categorias de base. Ali é uma outra questão, vai ser investigado, os responsáveis vão ser punidos e tem que ser punidos, e o Flamengo também tem que amparar as respectivas famílias das vítimas, né, financeiramente, psicologicamente, socialmente, até porque os garotos estavam sob a responsabilidade do clube. Mas o Flamengo vem elevando o seu trabalho. Um nome eu destaco com esta situação. Muita gente torceu o nariz, principalmente pela função que ele assumiu no futebol profissional, que é o Carlos Noval, que foi diretor executivo de futebol do Flamengo, até recentemente substituído pelo Bruno Spindel, mas ele fez um belíssimo trabalho reestruturando as categorias de base do Flamengo. O Flamengo sempre foi conhecido por revelar grandes jogadores, desde lá de trás, né, trazendo atletas, né, do porte de Dida, que vestiu a camisa da seleção brasileira, o próprio Zagallo surgiu na base do Flamengo, Gerson, que depois brilhou no Botafogo, no São Paulo e no Fluminense, é cria do Flamengo, e de lá para cá tivemos outros grandes jogadores. Quem não lembra da geração campeã da Copa São Paulo em 1990, com Júnior Baiano, Marcelinho, Marquinhos, Djalminha, né, e diversos outros jogadores, Fabinho, Nélio, Paulo Nunes, Júlio César Lourinho, Adriano, o goleiro, vários jogadores que depois ajudaram o Flamengo a conquistar uma Copa do Brasil no mesmo ano, no ano seguinte o Campeonato Estadual, 1991, e o Pentacampeonato Brasileiro em 1992. Mas para se ter uma ideia, aquela galera, aquela geração, foi vendida rapidamente entre 1993 e 1994, durante a gestão do presidente Luiz Augusto Veloso, né? Se compararmos, logicamente era uma outra realidade, eram outros valores praticados no futebol nacional e internacional, mas se a gente for comparar com os valores que hoje são negociados dos atletas a preço de banana, para se ter uma ideia, lógico, era uma outra situação, ainda não havia Lei Pelé, os jogadores estavam diretamente vinculados aos clubes, mas o Júnior Baiano saiu por 900 mil dólares para o São Paulo, Marcelinho Carioca por 750 mil dólares para o Corinthians, o Djalminha
Ele que se meteu numa porradaria com o Renato Gaúcho durante um Fla-Flu. O Flamengo ganhava até metade do segundo tempo por 2-0. O Fluminense em 9 minutos virou a partida e aí os jogadores bateram boca, quase chegaram às vias de fato, tiveram que ser separados pelo Marcelinho Carioca. Fato é que o Djalminha, grande promessa da base do Flamengo, 10 da base do Flamengo, foi emprestado ao Guarani com um passe fixado em $700 mil. Coincidência ou não, durante o Campeonato Brasileiro ele arrebentou, o Guarani ficou entre os 8 primeiros no Campeonato Brasileiro e no ano seguinte ele foi vendido ao Palmeiras, ou 2 temporadas depois, por $3 milhões. O Palmeiras, Parmalat, tinha o dinheiro, né, da multinacional dos laticínios, enquanto o Renato Gaúcho, 2 anos depois, fazia o gol de barriga em cima do próprio Flamengo no ano do centenário. E aí outros jogadores também deixaram o clube naquela oportunidade. Paulo Nunes, $650 mil, foi negociado em 1995 com o Grêmio, onde foi campeão da Libertadores da América e em 1996 campeão brasileiro. Uma grande geração que acabou sendo desmantelada pelo Flamengo, que à época não tinha dinheiro, tinha que fazer caixa mesmo, então não pôde segurar os seus atletas. Uma realidade até bem pouco tempo que fazia parte do rubro-negro. E de lá para cá, vários outros jogadores, várias outras joias apareceram, alguns o Flamengo até conseguiu dar um respaldo, caso do Sávio, por exemplo, que foi até bem pouco tempo a maior negociação da história do futebol brasileiro, ele que saiu direto para o Real Madrid em 1998. Tivemos também o Atisson, que foi grande revelação, e depois Juan, Júlio César, mais jogadores que acabaram deixando o Flamengo. Júlio César, por exemplo, saiu e o Flamengo não viu um centavo sequer, simplesmente terminou o contrato do jogador no final de 2004 e ele seguiu para o futebol europeu. Juan e Reinaldo foram trocados, O Adriano também acabou sendo negociado por um valor muito pequeno, porque o Flamengo passava por uma situação desesperadora do ponto de vista financeiro e precisava fazer caixa. Mas esta situação mudou nos últimos anos, principalmente a partir da administração do Eduardo Bandeira de Mello. O Flamengo equacionou suas dívidas e agora não precisa sair desarvorado ao mercado para vender jogadores. Isto, por si só, já é uma grande vantagem. Não adianta um clube europeu vir com 2 paçoquitas e uma bananada achando que vai levar jogador do Flamengo. Até porque o Flamengo já não está mais tão necessitado assim. Não há mais tanto impacto no orçamento do clube a venda de jogadores. E aí já tivemos a venda do Samir, que saiu por €3 milhões, zagueiro, foi uma venda razoável. Depois tivemos o Jorge, que saiu por €8 milhões, muita gente chiou, mas a gente lembra um lateral esquerdo, Tudo bem, não há muitos laterais esquerdos que estejam disponíveis no mercado, mas são €8 milhões que entraram no Flamengo. E aí, a grande venda do rubro-negro. Vinícius Júnior negociado ao Real Madrid por €45 milhões. O que isso quer dizer? O Flamengo criou um pedigree nas suas categorias de base. Algo que aconteceu com o Fluminense na primeira década deste século, quando também começou a revelar grandes jogadores e negociá-los por um valor alto, Tivemos vários atletas, O primeiro foi o Roger, depois veio o Carlos Alberto, depois o Marcelo, Então são todos jogadores que ajudaram a dar nas categorias de base do Fluminense a fama de sempre revelar bons jogadores. E isso acabou dando ao Fluminense essa prerrogativa de até hoje. O Fluminense, qualquer jogador que surge de maneira promissora nas Laranjeiras, já chega a um valor altíssimo, O último foi o Gerson, que hoje até veste a camisa do Flamengo. E o Fluminense, que está endividado, está encalacrado de dívidas, consegue respirar justamente porque vende jogadores da base, alguns que inclusive nem sequer chegam aos profissionais, ou quando chegam já estão negociados com clubes, e grandes clubes do exterior. Não são clubes periféricos, nem de praças que não são as principais do velho continente. E o Flamengo conseguiu fazer isso, primeiro com Vinícius Júnior e depois com Lucas Paquetá. Agora os olhos dos grandes clubes também estão voltados para a base do Flamengo, avaliando seus jogadores. Não por acaso Renier já há bastante tempo vem sendo monitorado por clubes da Espanha, da Itália e também da Inglaterra, que será o seu destino. E o jogador com certeza também derramará nos cofres do Flamengo grandes quantias que o Flamengo pode utilizar agora não para abater dívidas, mas para reinvestir no elenco.
A exemplo, inclusive, do que fez com Vinícius Júnior. Parte do dinheiro da venda do jogador serviu para a contratação do Vitinho e Lucas Paquetá, jogador que foi negociado no ano passado e cuja transferência possibilitou a aquisição dos direitos do uruguaio De Arrascaeta. O mesmo deve acontecer, portanto, com o Reinier. E aí, ao contrário do Fluminense, que foi o outro exemplo que eu dei de clube que consegue vender jogadores, é que o Fluminense está com a corda no pescoço. Então, não pode ficar segurando tanto o jogador, tem que negociá-lo até para poder fazer caixa e pagar as suas obrigações. O Flamengo não, está saneado financeiramente, o Flamengo conseguiu equalizar suas dívidas, gerou outras receitas. A venda de jogador não pesa tanto no orçamento do Flamengo. Existe realmente a previsão de que o Flamengo tenha que fazer dinheiro vendendo atletas ao longo do ano, mas isto não é uma necessidade e pode ser compensado também com outros recursos. Então, o Flamengo tem esse poder de barganha, de segurar um atleta para esperar a melhor oferta. Só não pode segurar demais, né? Vide Lincoln, que subiu muito valorizado para a categoria profissional, ele que na base tanto do Flamengo quanto da seleção brasileira brilhou ao lado de Vinícius Júnior, mas que o Flamengo não conseguiu que esse jogador se firmasse no time principal e o interesse dos clubes da Europa acabou se dissipando. Mas a verdade é que o Flamengo pode sim hoje negociar os seus atletas por um valor mais elevado, ou até segurá-los para, quem sabe, ter o retorno técnico desses jogadores no futuro. Valeu? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like para mim. Se não gostou, pode deixar o like também, que eu aceito. E fique no aguardo, portanto, de um novo comentário sem freio. Você sabe, um novo comentário a cada semana. E também, agora estamos com a novidade, também as transmissões esportivas, ao melhor estilo rádio dos Jogos do Flamengo. Todos os jogos do Mengão sendo transmitidos em áudio aqui também no meu canal. Forte abraço e agora eu vou descansar. Dá aquela licença.